Gaiola de Faraday. Michael Faraday foi o inventor que criou a gaiola, e ele criou esta engenharia para demonstrar que uma superfície eletrizada possui um campo em seu interior que é nulo de energia, ou seja, neutro. Michael montou uma gaiola metálica. Em seu centro, colocou uma cadeira e disparou uma descarga elétrica sobre a gaiola. Em seu interior, nada aconteceu. Isso acontece porque os elétrons se distribuem em uma malha exterior, não alcançando o núcleo por ter uma barreira isolante. Agora vamos para o funcionamento e aplicação. A gaiola de Faraday é aplicada principalmente em equipamentos eletrônicos, transmissores e receptores de sinais por ondas. Um exemplo de gaiola de Faraday é envolver um papel alumínio em um rádio ou um celular. Dessa forma, o papel alumínio atuará como uma gaiola e irá bloquear as ondas eletromagnéticas dos aparelhos. Quando estamos em uma tempestade, outro exemplo de gaiola de Faraday é o carro. Ao entrarmos nele, impedimos que o raio nos atinja. A corrente elétrica. Como sabemos, a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos que variam de acordo com o condutor e intensidade que percorre o condutor. Um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. Quando a corrente elétrica passa em um condutor, produz calor, que é o condutor se aquece. Surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade, e quanto maior a vibração, maior é a temperatura do condutor. E esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como chuveiros elétricos, ferros e secadores de cabelo. O efeito químico ocorre quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas, provocando transformações químicas. O aproveitamento do efeito químico se dá, por exemplo, nas pilhas, como também na cromação e niquelação de objetos, que é o recobrimento de metais, que é a eletrodeposição. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica, que é a eletrólise. O efeito luminoso resulta de um fenômeno elétrico molecular. A excitação eletrônica pode dar margem à emissão de radiação visível. Se baseia no fato de gases ionizados emitirem luz quando atravessados por uma corrente elétrica. As lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos são aplicações desse efeito. Nele há transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. O efeito magnético é quando a corrente elétrica passa em um condutor, e ao redor do condutor se produz um campo magnético. Se manifesta quando há o aparecimento de um campo magnético na região próxima de onde se aplica a corrente elétrica. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Ocorrerá o desvio da direção da agulha magnética. Também há o efeito fisiológico, que é quando uma corrente elétrica atravessa um organismo vivo, e além dos efeitos térmicos e químicos, ocorrem também efeitos sobre nervos e músculos. Os impulsos nervosos no corpo humano são transmitidos por estímulos elétricos. Dessa forma, a corrente elétrica no nosso organismo provoca contrações musculares, e dependendo de sua intensidade, pode causar parada cardíaca. Quando o corpo está molhado, a intensidade da corrente aumenta e o choque é mais intenso. O valor mínimo de intensidade decorrente que se pode perceber é pela sensação de cócegas ou formigamento leve, que é 1 mA. Mas com uma corrente de intensidade de 10 mA, a pessoa já perde o controle dos músculos, sendo difícil abrir a mão e livrar-se do contato. O valor mortal está compreendido entre 25 mA a 30 mA.
Nesses valores, a corrente atravessando o tórax atinge o coração com intensidade suficiente para modificar seu ritmo. Modificando o ritmo, o coração para de bombear sangue pelo corpo e a morte pode ocorrer em poucos segundos. Se a intensidade for ainda mais alta, a corrente pode paralisar completamente o coração. Interrompida a corrente, geralmente o coração relaxa e pode começar a bater novamente. Todavia, paralisando o coração, paralisa-se também a circulação sanguínea, e uma pequena interrupção dessa circulação pode provocar danos cerebrais irreversíveis.